We're the people who do this. We're the people who do this. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje eu estou com um convidado especial aqui, o engenheiro Douglas Reis, especialista no Fusion, que vai fazer uma série de webinars para vocês. Então, este é o primeiro da série. Fiquem atentos lá no fórum, que tem mais dois, um na quarta-feira e um no dia 9 de dezembro. E a gente espera vocês lá. Então, obrigado, Douglas, por preparar este webinar para nós, da comunidade Autodesk, e obrigado, ETC Brasil, toda a equipe aí que nos proporcionou esse contato com o Douglas e esse convite para esta série de webinars, que eu imagino que vai ser muito útil para os nossos usuários de Fusion. Então, agora, Douglas, passo a palavra a você para dar início aí. Boa tarde, obrigado, Cláudia. Obrigado a todos do suporte aí, Natália, Bruna, da ETC. E é uma coisa muito interessante, né? Nós vamos fazer algumas, eu não digo nem web, né? Algumas trocas de experiências e algumas vivências que nós temos, tanto do lado nosso aqui, como do lado de vocês. Com certeza, algumas situações que a gente vai usar como case, como start, para a gente fazer algumas conexões com o Fusion. Pode ser situações que vocês estejam vivendo no seu dia a dia, ou que vocês já possam ter vivenciado, ou quem sabe vai vivenciar. Então, acho que essa troca de experiência é uma coisa muito importante. Eu tive o cuidado de estruturar esses webinars com temas que eu acho que são, num primeiro momento, extremamente abrangentes, que podem levar diversas empresas, diversos processos, diversas situações a soluções muito parecidas, né? Então, eu vou começar me apresentando um pouco. Eu vou falar nesse webinar sobre gestão de manufatura em nuvem integrado ao processo, e eu ontem tive a felicidade de participar de um processo que ilustra bem, introduz bem aquilo que nós vamos falar hoje, né? Então, meu nome é Douglas dos Reis, e eu tenho uma formação, assim, muito interessante, porque eu tenho 61 anos, então... Hoje, uma pessoa com 60 anos, com mais de 60 anos, que começou a sua carreira com 14, né? Eu, com 14 anos, comecei dentro de processo fabril. Meu pai veio de fábrica, então eu já vivenciava, bem antes, com 8 anos, meu pai trabalhava numa fundição, que é uma empresa que faz processamento de materiais derretidos, e a escola ficava à parede com a fábrica. Tinha 6 anos, e às vezes quem me buscava na escola era minha avó. E às vezes minha avó atrasava por algum motivo, meu pai ficava de cima do muro me olhando dentro da escola, e algumas vezes minha avó atrasava muito, meu pai conseguia autorização do encarregado, naquela época era encarregado, né? Deixar eu ficar sentado ali na mesa que ele trabalhava, num lugar seguro. Então, desde 6 anos, eu sinto o cheiro de fábrica. Com 14, eu fui com ele para a fábrica e eu não saí mais. Então, eu tenho uma formação desde os 14 anos, e eu tive duas escolas muito fortes na minha formação. Uma é a escola na área de formação técnica, e aí o Senai foi muito importante. Eu estou envolvido com o Senai desde os 14 anos, como estudante, depois fazendo cursos mais avançados, como instrutor, como consultor, como mentor. E a área de manufatura, fábrica, chão de fábrica, eu gosto, eu vivencio isso me dá um prazer muito grande. Então, eu tenho fábrica dentro do meu DNA. Então, é com essa expertise que eu venho falar, e com todo esse período, eu comecei os processos extremamente analógicos, extremamente manuais, com uma dependência da habilidade humana muito grande. Algumas profissões foram estruturadas com a capacidade humana de gerar soluções, praticamente nada de tecnologia, nada de inovação, era a habilidade humana que você conquistava através de várias atividades repetitivas.
e foi-se caminhando nesses últimos anos, entrando em processos mecanizados, automatizados. Hoje nós falamos de inteligência artificial, processos integrados. Então, eu venho fazendo a minha formação dentro dessa área. Como eu sempre fui muito curioso, né, e isso é uma característica que eu tenho, conforme as tecnologias foram avançando, eu fiquei curioso de aprender e fui acabando sendo um sexagenário um pouco diferente de alguns que ficaram dentro dos modelos que eles se sentiram mais confortáveis. Então, eu estou sempre aprendendo, tudo que é novo me fascina. E hoje, quando a gente fala de algo novo, a gente está falando de inovação, de tecnologia. Então, é com essa experiência aí de mais de 45 anos, desde os 15 anos, que eu vou tentar trocar algumas experiências. E aqui eu começo fazendo a primeira reflexão. A proposta nossa da Comaker, junto com a comunidade da Autodesk, visto esse perfil que eu tenho, é trazer a vocês como eu consigo integrar, né, soluções para gerar melhorias. Veja bem o verbo que eu usei, é integrar soluções. Por que que eu estou dando ênfase a esse verbo? Porque num passado não muito distante, você não falava integrar, você falava trocar tecnologias, né? Esse foi um processo muito dolorido para as empresas. As empresas adotavam uma tecnologia, com a tecnologia vinha a metodologia, vinham os processos, e de repente, por uma decisão estratégica ou uma decisão comercial, trocava-se essa tecnologia e aí você tinha que gerar todo o processo de integração do zero, muita coisa se perdia, você tinha um retrabalho muito grande, você tinha uma curva de aprendizado que você tinha que começar do zero, e aí corria-se o risco de, quando você estava começando a entender, fazer essa troca. Eu, dentro do mundo corporativo, eu vivi esse processo nos anos 90, né? Se alguém aí é sexagenário que nem eu, vai se lembrar que nos anos 90, 2000, nós vivemos no Brasil um processo de globalização. Então, as tecnologias de outros países vinham para dentro do Brasil, trazido pelas multinacionais, e essas multinacionais tinham seus processos, suas tecnologias, seus recursos, e quando elas faziam aquisições de empresas aqui no Brasil, elas simplesmente descartavam tudo aquilo que existia já dentro daquela empresa que foi adquirida e vinha com novas tecnologias, com novos recursos, com novas metodologias. E aí todo o processo de manufatura tinha que voltar na estaca zero e começar tudo de novo. E as empresas naquele momento de globalização, elas eram extremamente imediatistas, né? Eles compravam uma empresa dentro de uma planta, dentro de uma base, se aquilo num período muito curto não começasse a dar retorno, ele vendia ela e fazia uma outra aquisição, aí você via uma segunda um segundo mantenedor, um segundo dono, uma segunda empresa com uma outra metodologia. Eu estou localizado na região de Guarulhos, né? Não sei o quanto de vocês conhecem Guarulhos ou São Paulo. Guarulhos é uma região que sofreu muito com isso. Nós temos algumas empresas, claro, com uma questão de ética, não vou citar nome de empresa nenhuma, que já passaram por 3 ou 4 multinacionais diferentes nesses últimos 30 anos. Então, cada vez que você muda, a empresa vem com a sua metodologia. Isso, para processos produtivos, é muito complicado, porque você, como eu disse, perde toda uma curva de aprendizado. Hoje, você tem a possibilidade de fazer aquilo que eu dei como ênfase, que é integrar, né? Então, pegar o que já tem, que já está consolidado, que já tem uma curva de aprendizado muito bem estruturada, e começar a trazer outros elementos que complementam e façam esse processo mais robusto, mais rápido, mais produtivo e com um investimento muito baixo e uma curva de aprendizado praticamente quase inexistente. Então, quando a gente fala de manufatura integrada em nuvem, nós estamos falando disso. Para fechar os cases, eu disse para vocês, ontem eu estava num evento e eu vi uma empresa que ela trabalha dentro desses modelos nos dias de hoje, né? Ela é uma empresa no ramo de calçado, que ela tem a sua base produtiva no Nordeste, e a sua base de gestão de processos, de engenharia e design no sul do país. Então, como eles trabalham de forma bem rápida para você entender a hora que eu começar a mostrar as ferramentas. Essa empresa, pelo sul, manda profissionais para a Europa, eles trabalham em modelos de design na área de calçados, tendência, um monte de coisa, traz aquelas informações para o sul. O pessoal de designer começa a desenhar
usando tecnologias integradas, um pouco de mão, um pouco de desenho digital, e começa a criar uma ideia. Cria-se essa ideia, apresenta-se para a diretoria que fica no Sul, a diretoria analisa, toma algumas decisões de alguns modelos interessantes, parte para o segundo processo de prototipagem. Esse segundo processo de prototipagem, eu faço um protótipo que a gente chama de prototipagem suja, que é um protótipo, eu vou até voltar na slide, que é um protótipo que tem, normalmente é feito de madeira, às vezes é feito de resina, alguma coisa mais artesanal, para você ter uma ideia mais física, mais sólida do que você está pensando. Leva-se de novo para a apresentação e para a validação. Dada essa validação, volta para uma prototipagem mais estruturada, que a gente chama de prototipagem geométrica. Hoje, a manufatura aditiva, através de impressoras 3D, ajudam muito nesse processo. Eu faço um processo físico já com dimensões, uma prototipagem mais estruturada, faço a aprovação final e disparo no Sul os processos de construção de ferramentas e de dispositivos. Por quê? Porque eu tenho uma mão de obra lá mais especializada, às vezes a decisão logística é trazer ferramentais ou dispositivos da Europa, e aí, na hora que eu tenho tudo isso pronto, eu coloco num caminhão e mando para o Nordeste fazer a produção. Só que o quê? Quando chega no Nordeste para fazer a produção, isso não são palavras minhas, isso foram palavras do diretor ontem, muitas coisas que você precisa validar de forma contínua, que um protótipo não valida, chega lá não acontece. Então, a hora que você põe as ferramentas aí, você vai produzir de forma escalável, algumas centenas, algumas milhares de peças, o dispositivo tem algum problema, você tem um problema de entendimento, algum ajuste teria que ter sido feito no protótipo e não foi feito, e aí, de repente a máquina não consegue entender a demanda. Moral da história, você começa a ter os conflitos de processo. E aí você vai falar, poxa, Douglas, por que esses caras não se conversam? Por que esses caras não se integram? Um, é cultura da empresa. Segundo, se eu não tomar um cuidado muito grande, nesse modelo que eu estou ilustrando para vocês, percebe-se que existe hoje uma proteção tecnológica e intelectual muito grande vinda do Sul, e simplesmente o Norte e Nordeste como elemento de produção direta devido a baixo custo, a mão de obra muito barata. Esse modelo hoje, que não é um modelo exclusivo dessa empresa que eu estou citando, hoje existem várias empresas que trabalham dentro dessa estrutura, gera no final um custo muito grande, ou de retrabalho ou de implementação de processo. Então, quando a gente fala de gestão de manufatura integrada, nós buscamos, entre outras soluções, resolver ou minimizar isso que eu acabei de ilustrar. Dito isto, como que a gente consegue ter o Fusion 360 ajudando nesses processos? A gente vai falar um pouco do desafio da manufatura integrada, essa introdução que eu fiz, como você faz a integração de processos, como você faz integração de célula, que é uma cadeia de ações, como você depois integra as manufaturas, que seria um terceiro patamar, e como você tem benefícios desses elementos, dessas três integrações, quando eu trabalho com arquivos e APIs abertos, que são software ou elementos de comunicação de plataforma aberta, tá? Então, vamos lá. Visto o que eu falei, três elementos hoje, de uma certa forma, são pilares de desafio, pilares de superação que as empresas buscam de uma forma quase que unânime, de uma forma quase que nacional e até global. Entender os ritmos de mudança, né? Então, quando a gente desenvolve um produto, você tem o risco muito grande de, se você não tiver agilidade em todos esses processos que eu descrevi a vocês nessa primeira explanação, você ter um produto final saindo lá do chão de fábrica, entrando no caminhão para vender, e o seu consumidor já tem um outro atrativo, ter mudado uma tendência, ter entrado para um outro segmento, você começa a ter esses tipos de situação. E a gente tem alguns exemplos hoje no mundo e no Brasil muito clássicos, né? Se a gente for entrar aqui e pautar carros elétricos, carros híbridos, a gente vai com certeza esbarrar nesse pilar que é a velocidade de implementação versus as tecnologias que vão mudando, né? Você começa com um carro que tem uma autonomia de 200 horas,
daqui a pouco se tem um outro que tem 400, 500, aquele de 200 horas, tecnicamente e comercialmente, começa a perder espaço. Então, o ritmo de mudança hoje é muito rápido, muito. Antigamente, quando você fazia o desenvolvimento de um produto, ou você desenvolvia um contrato de fornecimento com uma empresa ou com um parceiro, eram contratos de 2, 3 anos, 4 anos, você tinha todo um processo de proteção. Como o mercado não tinha acesso de forma aberta, de forma global, de tudo que estava acontecendo fora do mundo, você não tinha aquela necessidade de consumo, você não tinha aquela agilidade de melhorar latente. Então, era muito mais fácil você controlar os ritmos, porque as informações e o mundo não era tão integrado e tão conectado. Então, hoje as coisas são muito rápidas mesmo. Outro pilar que é extremamente desafiador para os processos atuais é as ameaças competitivas. Vocês devem ter percebido em um momento na minha fala, num exemplo que eu usei, que parte das ferramentas que essa empresa utiliza hoje, elas são desenvolvidas ou na China ou em Portugal, que são dois celeiros de desenvolvimento de matrizes, de ferramentas de produção em escala. Por quê? Porque hoje você não tem esse modelo dentro do Brasil. E aí também um parênteses, dentro de uma outra empresa que eu tive um contato uns dias desses, tem empresas que estão fazendo selos de garantia, que seriam como se fossem badges, né? Hoje a gente fala muito de gamificação, né? Tem empresas que já estão adotando um conceito de gamificação para poder classificar um fornecedor. E aí, quando eu faço essa classificação desse fornecedor, dependendo do ranking que eu classifico, ele é, de uma certa maneira, isentado de licitações, ele consegue ter acesso a algumas verbas adiantadas de investimento para desenvolvimento e pesquisa. Hoje existe algumas coisas locais dentro desse modelo para ver se nós conseguimos diminuir essa desvantagem competitiva. Só que aquela história, para mim poder dar e gerar esses incentivos e essas credibilidades que eu preciso ter para que esse meu fornecedor possa trabalhar tendo autonomia, vencendo algumas barreiras burocráticas, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter envolvimento e investimento em aprendizado, em recursos, em tecnologia. Então, e aí começa a ter um grande entrave dentro do Brasil. Essa empresa que eu estou citando, ela fez uma classificação de ferramentaria de 20 empresas que ela elencou para ser fornecedoras de ferramenta padrão Gold, que eles chamam lá, Game Gold, só uma conseguiu ser classificada. 19 não atenderam o quesito máximo. Então, a gente percebe que estar bem informado, bem capacitado, usando ferramentas que levem a esse nível de comunicação, é um dos passos que as indústrias no Brasil vão ter que seguir, principalmente as de pequeno e médio porte. Essas empresas são, com certeza, as grandes beneficiárias desse processo, porém, no outro lado do trem tem o desafio de você estar se modernizando. E a volatilidade da cadeia produtiva, aquilo que eu disse, eu posso hoje comprar alguma coisa localmente, como eu posso importar alguma coisa numa velocidade muito grande e custos, às vezes, muito inferiores. Então, como eu vou conseguir trabalhar dentro desses conceitos com esses desafios? Você tem o conceito de produção inteligente, que acaba sendo hoje o que norteia todos os processos de produção, e na produção inteligente a gente considera 3 pilares que são muito importantes. Primeiro, sustentabilidade. Hoje você tem isenções, incentivos, você tem notoriedade para ser sustentável, quer dizer, são empresas que estão dentro de um outro patamar. Você tem que ter um viés de inovação muito grande. Por quê? Porque quando eu tenho uma inovação muito bem estruturada, quando eu tenho uma inovação muito bem consolidada na minha empresa, eu consigo entender e rapidamente mudar, né, o leme de acordo com as mudanças de mercado. E você tem que ser extremamente criativo. Então, não dá para você pensar em produtos inteligentes se eu não tiver esses 3 elementos dentro do meu processo. Então, ser sustentável, inovador e criativo é o que vai garantir que quando o mercado começa a olhar
para uma outra tendência, começa a direcionar-se para um outro caminho, você rapidamente consiga acompanhar esses processos, porque esses três radares vão te dando esse realinhamento junto ao mercado. Isso é fundamental. Eficiência e redução de custos, né? A gente caminha cada vez mais para a necessidade de crescer em termos produtivos, a população continua crescendo de forma exponencial e eu vou ter que ter recursos, né, primários para poder atender essas demandas, seja hídrico, seja energético. Então, você tem que pensar cada vez mais em reduções de custos. E aí a gente tem alguns elementos dentro do processo de manufatura, citando um exemplo, que tem ido muito alinhado dentro do conceito de redução de custos, por exemplo, a manufatura aditiva. No conceito de manufatura aditiva, nós trabalhamos com a utilização mínima de material. Eu só uso o material que efetivamente precisa-se para o desenvolvimento de uma peça. Quem veio lá da onde eu vim, nos anos 80, os processos de manufatura eram processos de manufatura que a gente chama subtrativa, né? Você pega o material bruto, tira o material excedente, o que sobra é o seu produto final. Dependendo dos processos, dependendo de como você projetou a sua peça e qual tipo de material, máquina e ferramenta você esteja utilizando, existem situações de perda de material de quase 60%. Em outras palavras, 60% do que eu tinha do material bruto torna-se sucata. Dentro do conceito de custos, não tem como. Hoje o mercado não tem ninguém que vá absorver 60% de perda. Então, é outro elemento que se tem hoje muito preocupado dentro dessas empresas. E a flexibilidade da cadeia de suprimentos. Quando a gente fala de flexibilidade de cadeia de suprimentos, o que eu gostaria de destacar nesse nosso encontro é a capacidade que eu tenho de produzir em diversos locais, Brasil afora, sem a necessidade logística de deslocar pessoas. Isso é o melhor dos cenários, né? Então, se eu tiver bons projetistas, bons engenheiros, tiver uma planta que tem uma tecnologia bem avançada, eu não dependo de deslocar pessoas, famílias, culturas para esses lugares e correr um risco que é muito grande e já foi bem maior da não adaptabilidade dessas pessoas nesses locais, é o melhor dos mundos. Da mesma forma de eu ter entreposto, trabalhar com galpões logísticos, tudo isso me ajuda em muito dentro desses processos. Como que se implementa tudo isso que eu disse? Normalmente, você, dentro de uma empresa, você elenca um setor específico. Isso é um modelo que já existia e já existe há muitos anos. Normalmente, a engenharia, eu vou dar um exemplo bem peculiar e bem básico e bem tradicional. As empresas que eu disse durante esses processos de globalização, elas tinham a engenharia como centro de excelência. Então, você às vezes tinha empresas extremamente desestruturadas sobre o aspecto de manufatura, máquinas antigas, máquinas obsoletas, máquinas fora de um padrão, uma mão de obra despreparada, não treinada, não capacitada, matéria-prima de qualidade e de continuidade questionável, mas você tinha um departamento de engenharia que era fantástico, né? Ficava na parte de cima das empresas, da fábrica, fechado, um ar-condicionado, com mesas de vidro, e ali você já usava algumas tecnologias locais, como CAD, né, AutoCAD, ProEngineer, outros elementos. Começou a vir alguns elementos de integração, que você recebia arquivos de empresa ainda não por nuvem, mas por e-mail, ou coisas nesse sentido, ou tinha-se uma intranet, né, que é uma ferramenta de comunicação corporativa interna, e era ali que você tinha a tecnologia. Só que não saía dali, né? O processo de engenharia, ele se expande e ele se intensifica dentro dos processos de fábrica. E aí, meus processos de fábrica eram completamente desconectados. E aí eu começo o processo de evolução. Eu começo a integrar elementos que têm uma estrutura de linguagem compatível. O que eu quero dizer estrutura de linguagem compatível? Se eu trabalho na engenharia com elementos paramétricos,
quando a gente fala de elementos paramétricos, são conhecidos lá na matemática elementos cartesianos, né? Então, deslocamento x, y, z, ou z', ou x' para eixos intermediários. Tudo que eu tiver ou tivesse dentro do meu processo que usasse o mesmo conceito, né, a mesma topologia de movimentação e programação, eu posso interligar. E aí eu começo a ter o primeiro processo de integração saindo da engenharia. Eu começo a ter os processos de manufatura. Então, eu começo a ter a parte de manufatura de usinagem através do CAM, porque o conceito é muito parecido com o conceito de desenho. Eu começo a ter designer que começa a ser a planificação em 3D dos desenhos 2D feito em prancheta, eu começo a ter componentes eletrônicos que começam a se conversar, ou seja, eu começo a expandir o processo de integração, ainda engessado, ainda protegido dentro de uma ilha, mas eu já tenho processos físicos sendo gerados. Eu já saio da engenharia básica dentro de uma sala fechada e já começo a ter os primeiros níveis de prototipagem, de geração de solução físico, graças a essas tecnologias que se conversam, partindo-se do princípio que elas têm a mesma base topológica, que são planos cartesianos. Já começo a avançar. Então, se você pegar alguns anos atrás, muito se falava de CAD-CAM, CAD-CAM-CAE, que é a parte de engenharia e simulação, e aí eu começo a criar um elemento que é a comunicação não mais via cabo, não mais via intranet. Eu começo a criar uma comunicação interna através de Big Data, banco de dados, e através de elementos de comunicação ainda em servidor interno. Né? Então, eu passo a ter tudo isso conectado em servidor interno. Aí você vai falar, pô, Douglas, qual é a diferença que tem? É que a partir desse momento que eu começo a ter essas informações todas armazenadas dentro de um servidor ainda interno, pessoas que eu considerar estratégicas ao processo passam a ter essas informações. E aí o nível de gerência, o nível de diretoria começa a ter informações para tomada de decisões estratégicas. Porque enquanto eu não faço isso, o meu nível de tomada de decisão ela é operacional. Ela não é estratégica porque tudo está acontecendo dentro do meu setor. Você tem lá o desenho conversando com máquina, o desenho conversando com as áreas de simulação, mas eles estão dentro de um patamar de engenharia. Agora, eu começo a gerar dados e esses dados podem ser acessados por outros níveis de pessoas que não estão envolvidas diretamente dentro do chão de fábrica. E aí me ajuda na tomada de decisão. A partir daqui, eu começo a entender que esse Big Data aqui, ó, ele pode ter, já que banco de dados é dados, como o nome mesmo diz, se eu tiver outros tipos de dados dentro desse processo de armazenagem, eu consigo fazer uma interlocução entre esses dados. E aí eu começo a expandir. Eu começo a ter as linhas de produção se beneficiando desse processo. Então, eu começo a sair da engenharia, da prototipagem, e agora eu começo a ir para o chão de fábrica. E aí, a hora que eu começo a ir para o chão de fábrica, a tecnologia que já me ajudava na armazenagem de tudo isso, dá um segundo salto. Que salto é esse? Eu consigo pegar essas informações e começar a armazenar dentro de um banco de dados externo. Normalmente, hoje, as empresas corporativas de grande porte têm bancos de dados onde você conecta informações de vários níveis, de vários patamares dentro desse ecossistema de gestão de dados. E aí a coisa já começa a mudar. Porém, eu ainda estou dentro desse elemento que se expandiu, trabalhando na mesma plataforma, trabalhando com a mesma topologia. As máquinas se tornaram máquinas automáticas, os processos são processos que trabalham com sistema de planilha de parametrização. Eu estou com a mesma topologia, e aí eu dou um terceiro salto. Qual é o terceiro salto? Eu consigo integrar quem está dentro e quem está fora. Quem é que está fora? Meu fornecedor, meu cliente,
eu começo a trazer ele para dentro desses processos. Num primeiro momento, eles ainda não conversam com algumas áreas, por exemplo, de engenharia. Se você olhar a ilustração aqui, você vai perceber que eu tenho a área de inteligência ainda com uma base branca e a área de processo de fabricação numa base azul. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu consigo acessar processos de fabricação, porém não consigo, estou falando externamente, seja meu cliente, seja meu fornecedor, mas eu não consigo acessar a parte estratégica, a parte de inovação, a parte de desenvolvimento. Existem alguns casos que há alguns anos já existe, você pega a área de bebidas, por exemplo, existe já há algum tempo já alguns aplicativos que o vendedor consegue entrar, lançar um pedido, jogar dentro da fábrica, ele consegue saber quando vai sair, quando não vai sair. Na área automobilística, você consegue saber um carro específico que você compra, em que patamar que ele está, em que processo que ele está de construção, graças a essas tecnologias que começam a sair de dentro do sistema integrado interno. Eu passo a disponibilizar informações para a minha cadeia externa, seja fornecedor, seja cliente. E aí vem o grande boom, e aí entra naquilo que eu falei dos APIs abertos. Hoje você tem ferramentas, e o Fusion tem uma extensão que se chama Manager, que você consegue, além de integrar elementos que trabalham dentro da mesma topologia, ou seja, que trabalham dentro da mesma estrutura de programação, que consegue trabalhar dentro da mesma estrutura paramétrica, eu consigo fazer comunicar outros dados que já existiam dentro do meu chão de fábrica. Lembra-se que eu disse lá no começo para vocês que o conceito é integrar e não modificar? E aí eu começo a ter documentos que normalmente qualquer empresa tem, e principalmente as de pequeno e médio porte, que são os documentos em Excel, né, as planilhas em Excel, os documentos em Word, você tem os AutoCAD, você tem documentos em PDF. Esses elementos começam a se conversar dentro de uma área de gestão. Então, eu consigo pegar um plano de processo e jogar dentro de uma área onde uma das etapas do processo tem um desenho que vai ser produzido dentro da minha manufatura. Ou seja, ser um API aberto, ele muda totalmente o contexto. E se a gente for, nesse momento, fazer a reflexão do que nós estamos falando agora, e isso já é uma realidade nas empresas, para aquilo que eu falei lá no começo, isso é um grande salto. Se você falar para mim, Douglas, o que difere a globalização da indústria 4.0, da manufatura 4.0, né? É a capacidade que nós temos hoje de integrar as coisas para ganhar-se velocidade, ganhar-se agilidade e não simplesmente brigar para trocar plataformas de tecnologia. E aí você vai falar, poxa, Douglas, mas aí se eu deixo a coisa muito aberta, todo mundo pode acessar. Eu passo a não ter o meu produto ou a minha solução protegida. Concordo sobre esse aspecto. Porém, isso me abre outros caminhos que, de repente, antes eu não tinha. Então, se eu recebo ameaças de repente, outros elementos virem para dentro da minha base, eu, em contrapartida, também consigo entrar em outros ambientes que eu não conseguia até então. Então, a estratégia de trabalhar com APIs aberto, o Manager, que é a extensão que o Fusion tem, é você poder trabalhar nesse conceito. E para as empresas de pequeno e médio porte, que são o foco hoje que eu acredito mais adequado para o perfil do Fusion, e quando nós falamos no Brasil de empresas de pequeno e médio porte, nós estamos falando em quase 80% da cadeia produtiva, isso são dados da Fiesp, tá? Aqui em São Paulo, não são dados meus, eles com certeza em algum momento, o máximo que ele vai estar, infelizmente, boa parte dessas empresas é na digitalização. Então, quando a gente fala que eu tenho um documento que está em Word, que eu tenho uma planilha que está em Excel, compartilhada entre a fábrica, suprimentos, entre o meu fornecedor, ele está digitalizado, né? Então, quando você fala em integrar esses elementos, esses arquivos, com arquivos ou com elementos de execução estratégica, é onde eu consigo fazer a integração. E aí você vai entender, sobre o meu ponto de vista, da onde vem esse grande nome que hoje é
a grande estratégia de crescimento e sobrevivência das empresas no Brasil, que é a transformação digital. Então, dentro da mesma leitura do português, é transformar, não é que é criar, inventar. Transformar é pegar um modelo que tem hoje digitalizado e transformar ele em elementos e estratégias de tomada de decisão. Isso ajuda e muito. Então, esse é o conceito de manufatura em nuvem. E a manufatura em nuvem, ela vai te permitir que você trabalhe de forma transversal com vários processos que hoje você tem que, em algum momento, integrar, como eu disse lá no começo do mapa, e outros processos você vai ter que migrar de toda uma estrutura de manufatura, levar fisicamente, ou através de um arquivo, ou através de outro elemento, e algumas empresas até e-mail, um anexo, o resto das informações. Quem hoje está se beneficiando dos processos de integração em nuvem? Eu tenho lá em cima definição de produto, fica muito mais fácil. Volte no exemplo que eu dei lá no começo. Se eu estou desenvolvendo alguma coisa na minha base de engenharia avançada, meu centro de tecnologia, de intelectualidade lá no sul, e lá no norte eu vejo que o que você está desenvolvendo não dá para produzir, eu vou ajudar nessa tomada de decisão e não esperar chegar um investimento altíssimo de máquina e equipamento para ver que não tem condições de se fazer. As engenharias já vêm se beneficiando há muitos anos, né? Desde do advento do CAD, né, do AutoCAD, a engenharia já vem se beneficiando, então para ela ficou muito mais fácil porque as pontas começam a se conversar. Nesse caso, engenharia de produto, do outro ponto, engenharia de produção. A engenharia de produção nem se fala, porque praticamente tudo que está acontecendo numa fábrica, ele passa a ser dinâmico, é como se uma fábrica não tivesse mais teto, né? Diferente do que você via nos modelos antigos, que eu vi muito, ainda tem poucas, que é um galpão fechado, entra ferro de um lado, sai produto acabado do outro, o que acontece lá dentro, ninguém sabe. Hoje você passa a ter essas informações, quando eu falo ninguém sabe, é um diretor, é um acionista, é um gerente, então tudo passa a ser muito mais dinâmico. Produção de chão de fábrica também é um processo que vem se beneficiando de tudo isso. Design em P&D, porque você vai mudando e não precisa esperar uma parada para poder conectar. E aqui eu vou fazer um adendo muito legal. A parte do Fusion, ele tem tido uma performance muito interessante quando ele entra em pesquisa e desenvolvimento com softwares mais estruturados, mais robustos, mais voltados para uma engenharia, eu chamo de uma engenharia e um processo mais detalhista. Então, hoje as empresas de grande porte, pela necessidade que tem de conectar e gerar várias soluções dentro de uma plataforma única, eles normalmente trabalham com softwares de alta performance. Então, você tem o Inventor, você tem outros elementos assim. Porém, trabalhar com um software de alta performance, ele se torna interessante, atrativo e produtivo quando você utiliza essa solução para geração de negócio. Ele tem que gerar negócio, tem que gerar lucratividade para poder se pagar. Para mim desenvolver protótipos, para mim desenvolver ideia, para mim desenvolver conceito, ele é extremamente antiprodutivo. E as empresas tinham e ainda têm esse tipo de gargalo, esse tipo de nó. Colocar uma ideia de um cliente, que às vezes é um cliente potencial, para desenvolver um produto que era quadrado, ele quer fazer circular. Qual é a chance desse produto quadrado se tornar circular e dar certo? Às vezes, muito pequena ou nenhuma. Só que é um cliente estratégico e eu tenho que atendê-lo. As empresas o que faziam? Pegava essa ideia circular, jogava dentro dessa linha esse fluxo de engenharia aplicada, de engenharia avançada, parava-se todo um processo, interrompia todo um conceito estratégico. Como as empresas fazem hoje? Eu crio núcleos de pesquisa e desenvolvimento com softwares que dão a capacidade de desenvolver essa pré-solução, essa inovação para o meu cliente. E aí, a hora que eu tenho essa ideia validada, essa ideia consolidada, eu jogo dentro do fluxo. E aí ele passa a ser um elemento dentro do meu processo contínuo, porque aí ele passa a gerar valor, ele passa a gerar e agregar negócio. E essa transição tem que ser muito fluida. Então, se você pegar hoje o Fusion 360, ele deve abrir mais de 70 arquivos diferentes. Ele vai de CATIA,
SolidWorks, a gente vai ver depois, ele abre vários outros arquivos. Então, as empresas estão trabalhando com núcleos de pesquisa e desenvolvimento com softwares mais amigáveis, e aí, consequentemente, também o padrão de mão de obra é mais acessível, é compatível com essa facilidade de interação, manuseio, a parte cognitiva, intuitiva que o Fusion tem, gerando soluções tão importantes e tão alinhadas com os processos de engenharia avançada. E aí eu jogo dentro do fluxo e ele vai embora. Existem alguns casos nesse sentido e algumas empresas que já têm se beneficiado disso. Então, pesquisa e desenvolvimento se aproveita e se apropria muito disso. A eletrônica se conectando, nós vamos ter um webinar que eu vou falar um pouco de como a mecânica eletrônica hoje, com a nuvem, consegue fazer coisas fantásticas. Manufatura, operações de máquina, ou seja, todo o ciclo de construção, hoje eu consigo integrar dentro da nuvem e eu consigo gerenciar através de uma extensão que a gente chama de Manager. Como que hoje a Autodesk se posiciona com algumas das suas ferramentas para essas soluções? Eu tenho diversos arquivos, como eu acabei de dizer, eles conseguem, através do Fusion, conversar com ferramentas de alta performance da própria Autodesk, né? Então, você tem o CAM, você tem o Modflow, você tem o Netfab, você tem o VectorCAM, ou seja, eu uso o Fusion como um elemento de conexão, um elemento de interface entre outros softwares que não são da família Autodesk com os softwares de performance da Autodesk. Então, alguns paradigmas ou algumas visões erradas do Fusion. Ah, o Fusion é igual ao Inventor. O Fusion tem uma proposta e eu estou deixando nesse primeiro webinar bem claro. Ah, o Fusion vai matar os outros softwares. Não. São estratégias diferentes, são posicionamentos sobre a minha visão. Mexo com o Fusion desde 2012, mexi muito com outros softwares. Desses softwares que estão do lado esquerdo, já mexi com quase todos, né? Então, não é isso. Ele tem essa propriedade. Ele foi pioneiro na nuvem, e com a nuvem ele deu todo esse boom que eu acabei de explicar na webinar de hoje, e ele tem hoje um papel estratégico nessa conversão e nesse fluxo de informação de outras plataformas. Essa é a posição do Fusion. E ele tem cada vez mais se atualizado e se aprimorado para ser um elemento de fluidez entre essas pontes cada vez mais dinâmico. Hoje você tem empresas que trabalham 100% com Fusion, tendo performance extremamente interessantes. Existem fornecedores da NASA que trabalham com Fusion e depois integra dentro dos processos de NASA sem problema nenhum. Então, esse é o que a gente chama do API aberto. Bacana? E aí eu posso desenvolver muita coisa, muita, né? A ideia, a gente tem outras áreas que vai ser temas de outro webinar, né? Como a parte de engenharia generativa, coisas nesse sentido. Então, hoje a gente mostrou um pouco como o conceito de nuvem está aí para poder ajudar as empresas, ajudar as soluções, principalmente, volto a dizer, as empresas de pequeno e médio porte. Cláudia? Muito bom, Douglas. Uma revisão quase que da nossa vida, né? Você fala lá do comecinho, acho que a gente estava junto, assim, paralelos, né? Muito bacana, é isso mesmo. A gente ouvir a história assim, né? É um review de um processo que a gente viveu, né? E eu acho que a tecnologia, enfim, que a gente está trabalhando, ela veio realmente revolucionar, e essa palavra integrar é perfeita, porque a gente tem que juntar as coisas, né? Somar para ir para frente, né? Então, muito bacana mesmo. Bom, pessoal, a gente pode abrir aí 5 minutos para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida aí com o Douglas, ele, Isso. ele pode responder. E se vocês lembrarem de alguma coisa depois, vocês podem colocar a pergunta lá no Fórum de Fusion. Eu vou colocar aqui no chat o link do Fórum de Fusion. E vou colocar também o link do fórum em português. Aliás, esse aí que eu coloquei foi do fórum em português, que tem todos os produtos da Autodesk, né? E agora eu vou colocar especificamente do fórum de Fusion, tá?
Então, se vocês lembrarem depois de alguma dúvida, aí que vocês vão ficar pensando no que vocês ouviram hoje, né? Surgem perguntas, e aí, por favor, vocês coloquem lá que a gente vai estar vendo, tá bom? Então, podem abrir os microfones aí se alguém quiser perguntar. Com todos ouvidos. Meu chat também está aberto, tá? Se vocês quiserem perguntar aqui, eu também consigo. Isso, se quiserem escrever, podem ficar à vontade. Quem está no YouTube assistindo a essa apresentação, pode deixar a pergunta aí no link do fórum, né? Aí no YouTube, na parte de baixo, vocês vão ter o link do Fórum de Fusion, tá? E vocês podem entrar lá e colocar a sua dúvida. Ó, eu vou fazer a pergunta, Douglas. Então, assim, na questão da nuvem e do Fusion, a minha pergunta é a seguinte: é totalmente em nuvem? A pergunta é interessante, Cláudia, pelo seguinte: eu trabalho com vários outros softwares que, como eu disse para vocês, eu sou um cara curioso por natureza. Um Hum, dos grandes pontos negativos do conceito de software online, não estou falando do Fusion, mas quando começou-se trabalhar o conceito de software online, era aquela hum, pergunta: nós sabemos a internet que nós temos no nosso país, infelizmente, não é só no Brasil, sim. outros países também. Hum, Poxa, se eu estiver trabalhando e eu perder a conexão, eu perco tudo? Não. Eu acredito que a Autodesk, dentro das plataformas de modelagem, foi uma das pioneiras a conseguir deixar que você continue trabalhando offline, e aí você está trabalhando na máquina, tá? Você não tem a nuvem conectada, você acessa todos os recursos, é como se não tivesse nada acontecendo, e a hora que a internet volta e você volta a conectar, ele atualiza na nuvem. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar não em nuvem. Eu já tive situações de ter que usar o Fusion em alguma demonstração que eu sabia que não tinha internet ou que a internet ia ser muito complicado. Eu tá. abri o Fusion no lugar que eu tinha internet, deixava ele aberto em offline e aí eu chegava no lugar, trabalhava o que tinha que fazer, ele consegue salvar, ele consegue fazer várias atividades e depois eu acesso e subo. Então ele não é um software que se não tiver internet ele não trabalha. O fato de trabalhar em nuvem, ele facilita muito os seguintes processos. A última vez que eu instalei um software na minha máquina foi acho que o Inventor 10 e uma outra versão de Solid. O Inventor 10 em 2012, que não era o conceito de nuvem, eu devo ter gastado na época 18 gigas, 20 Hum, gigas para instalar. Só para vocês terem uma noção, quem é mais antigo, como eu, teve alguns elementos de armazenagem de dados, né? Então, quando se começou em 2007, 2008, as modelagens, você instalava um programa desse com um disquete, né? Muita gente não sabe nem que é disquete, isso. né? E aí você vai aumentando a armazenagem de dados, você vai melhorando a imagem, aí ele passou para um CD, depois ele passou para um DVD. Em 2015 já eram dois DVDs. Era um DVD só de biblioteca e outro DVD de instalação. Se em 2015 nós paramos com 17, 18 gigas, nós vamos ver em um dos webinars, hoje a Autodesk no nuvem você consulta praticamente o mundo inteiro. Nós estaríamos hoje aí, fatalmente trabalhando com HD dedicado só para isso. Então, a nuvem para a engenharia ajudou muito nesses processos de instalação. E quando eu instalo um software que eu não uso recurso de nuvem, tem alguns fabricantes que não usam, estão começando agora, 12 anos depois de começar a mexer alguma coisa em nuvem, eu tenho máquinas robustas, processamentos lentos, e eu tenho uma chance muito grande de contaminação, vírus, porque você está É, trafegando dados, trafegando informações. Então, a sim, nuvem nos ajuda muito nesse processo. Então, a máquina do engenheiro, do desenvolvedor, ele funciona como se fosse um terminal, não precisa ser máquinas tão complexas. Eu já vi Fusions sendo rodados aí em máquinas básicas de engenharia, i3, coisas nesse sentido. perfeito, muito bom. Isso mesmo. Eu acho que o primeiro software em nuvem da Autodesk foi o AutoCAD Web, que eu estou tentando lembrar aqui, talvez 2010, 2011, eu não lembro quando foi. E ele 10. também evoluiu muito, né? Acho que foi 2010. 2010. Então, eu lembro, era uma coisa assim fantástica que a gente falava, bom, se você está sem o seu
AutoCAD, precisa corrigir uma pequena coisa num projeto. Senta em qualquer computador do hotel aí, abre o navegador, abre o AutoCAD, pega o seu DWG e arruma o seu arquivo, né? Arruma o seu desenho e tá feito, né? Você Então, sabe hoje que ele evoluiu muito, hoje você pode até criar sim, bloco no AutoCAD Web, né? Ele tá, assim, fantástico, assim, né? Para um trabalho 2D, corriqueiro, né? Que as você pessoas, sabe, na você verdade, sabe 10 comandos, né? Tá ótimo. Você sabe que eu passei um processo muito interessante. Eu fiz uma transição bem rápida aqui do mundo corporativo para o mundo educacional. Quando eu fui dar aula, não gostava de dar aula, não queria, fui porque eu fui ser diretor de uma empresa, a empresa acabou fechando, e eu só tinha aulas assim, teóricas. Eu sempre fui um engenheiro muito prático, um cara muito chão de fábrica. Então, pô, mas eu precisava. Peguei algumas aulas teóricas para dar, e eu falei, pô, essa não é a minha praia. E eu me lembro como se fosse hoje. Era um curso tecnólogo do Instituto Federal, os caras precisavam usar na época um software da AutoCAD, né? Era até no R14. Só que o AutoCAD era pago, né? Você não instalava ele assim, era um software caro, tinha que se comprar. E a instituição não tinha dinheiro, eu nunca vou me esquecer. Tinha um software alternativo, chamava Progicad. Não sei se alguém que está aí, ó, se alguém é da minha época, aí coloca no chat. Progicad. Ele era um software, era o genérico do AutoCAD, então só eu estou falando em 2004, 2003, genérico do AutoCAD, que quando eu levei para a coordenadora, ele falou, poxa, mas isso aí não tem que pagar? Eu falei, não, mas ele é um AutoCAD? Eu falei, igualzinho, igualzinho. Ah, então você vai cuidar desse laboratório, dessas disciplinas. Eu falei, graças a Deus, saí da sala de aula. Foi minha emancipação de sala e voltei para onde eu queria, que era a área de engenharia. Era o ProGCAD, porque o CAD era muito complicado. Então, olha hoje, para vocês terem só uma ideia como isso avançou, eu sou coordenador de engenharia de uma faculdade. Quando a gente tem visita do MEC, eu pego 3 ou 4 alunos, peço para eles entrarem nas contas do Fusion, que tem a versão educacional. A hora que ele abre a conta no Fusion educacional, que o avaliador do MEC vê aquele monte de recursos, são mais de 80 softwares que a Autodesk disponibiliza para vários segmentos, o avaliador olha, e quando pega avaliadores que são sexagenários que nem eu, o cara fala, poxa, como hoje está fácil, né? Na minha época não tinha nada disso. Então, a Sabe nuvem o que ele ajuda está vendo, também. né? Ele sabe o que ele Falei, está pô, vendo. corre lá, né? Porque a gente sofreu muito para ter isso aí, muito, né? Eram tudo instalações irregulares, né? Mais conhecido como pirata, né, Cláudio? Então, hoje eu Bastante. acho que o Fusion, para mim, foi a grande revolução e a grande inclusão. Se você vai falar de inclusão digital, eu acho que o Fusion ele tem esse patamar. Hoje ele te entrega praticamente tudo que você precisa num valor assim muito interessante. Maravilha. Alguma pergunta, pessoal? O O Márcio. Márcio colocou, são informações muito importantes, né? Tenho focado muito em explicar comandos e não abordo esse conceito. Nas próximas turmas pretendo explorar mais esse tema. Márcio, é uma coisa que eu não vou entrar, senão eu perco o encanto, mas outra coisa interessante do Fusion, só para fechar a sua pauta, eu não sei quanto você já teve a oportunidade de ver ou não, ele tem a versão em português, então estar na nuvem é importante. Participar desses webinars que a Cláudia está promovendo é interessante, porque fortalece o uso da nuvem. E eu me lembro muito bem, como falei para você, estou desde 2013. Em 2013 só tinha em inglês. Nós fizemos uma solicitação na época para vir a versão em português. E, obviamente, toda empresa americana ela faz a seguinte pergunta: quantas pessoas vão acessar em português para mim demandar? Tinha muito pouco. Hoje nós temos em português. Por quê? Porque a quantidade de usuários, existem alguns sistemas de ensino robustos e nacionais que usam muito o Fusion. Então, a hora que ele entra na nuvem e vê a quantidade de acesso de um determinado país, é o que faz ele tomar a decisão de ter uma versão em português. Então, ele tem a versão em português, ajuda bastante, e ele é autoexplicativo, né? Eu vou mostrar no próximo webinar. Cada vez que você encosta em um ícone, ele te dá um tutorial explicadinho do que vai acontecer. Então fica muito mais fácil. Eu me lembro que as aulas de CAD no R14, começava a dar aula, eu já tinha que ter a tabela dos atalhos, que era a primeira coisa que o cara perguntava, ah, tem que ficar digitando no código, qual que é o atalho? Eu encosto no Fusion, o mouse do lado, ele já me fala qual que é o atalho. Bacana? Sim, tudo muito interativo, né? A mesma coisa acontece no Revit, no AutoCAD, né? Já está Trabalho com as assim, o mesmas help na plataformas. tela, né? Perfeito. Quando a Muito gente bom. fala na área de manufatura, Cláudia, Inventor, Fusion,
ele tem uma estrutura muito parecida quando a gente fala na área de construção, do Revit BIM, você entendeu? Do 3D Max e o Maya, eles têm as propostas são muito parecidas porque para nós são manufaturas, são processos de manufatura. Uma é entretenimento, outra é manufatura estrutural, outra é construção, mas são processos, são manufatura. Você constrói as coisas, né? Uhum. Bacana? Bacana, maravilha. Muito bom, Douglas, muito bom, bacana. Pessoal, a gente vai ter continuação de tudo isso, como vocês estão vendo séries aí na Netflix, a gente também está fazendo séries, entendeu? Essa é a primeira temporada do Fusion, tem mais duas pequenas temporadas, uma na Não vai quarta, ser um Viking, né, Cláudia? é, e uma Não no vai ser dia um 9, Viking. segunda-feira que vem. A gente vai poupar vocês da sexta-feira, tá? Então, na quarta, às 3 horas, na segunda, às 3 horas. Quem está vendo no YouTube, vocês vão encontrar aí os vídeos das outras partes, tá bom? Então, acho que agora agradeço, Douglas, por toda essa apresentação incrível, toda essa história que você contou. Bruna e Natália, também muito obrigado por viabilizarem tudo isso e todos aí que estão assistindo ao vivo e no YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Não Obrigada. percam, quarta-feira a gente vai avançar mais ainda, aí vocês vão ver tudo isso que eu falei de forma mais aplicada. Eu gosto muito de demonstrar, vai ser muito legal. Maravilha. Obrigado. Obrigada, boa tarde.